é a membrana que vai delimitar todas as células, então elas têm membrana plasmática, né? Então todas as células que existem, elas vão ter uma membrana porque tem que delimitar o que está fora e o que está dentro da célula, né? Você tem que ter uma barreira aí para poder delimitar o que está dentro e o que está fora. Então essa barreira vai ser a membrana plasmática, tá? Então ela vai ser o revestimento das células. Aqui é uma imagem de microscópio, ó, mostrando um monte de célulazinhas e como que elas estão bem separadinhas uma da outra aí, graças à membrana plasmática, né? Então ela também é responsável por interações celulares, porque as células elas têm que se interagir entre si, né? Uma célula está do lado da outra, tem que deixar passar nutriente, passar informação, né? Tem células que produzem hormônio, produzem as coisas que elas têm que mandar para fora dela. Então isso tudo tem que passar pela membrana plasmática, né? Somente pode ser visto em microscópio eletrônico, porque a membrana plasmática ela é extremamente fina. Então se não for microscópio muito potente, você não consegue ver uma membrana plasmática. Gente, isso daqui é muito importante, essas duas palavrinhas aí. Permeabilidade seletiva. A membrana plasmática, ela permite passar coisas por ela, mas só o que ela quer, tá? Então ela é permeável. O que isso quer dizer? Ela deixa passar coisas através dela, né? Mas ela seleciona o que vai passar, né? Não é bagunça. Ela permite passar. Tem que passar cálcio. Ela permite a quantidade de cálcio que tem que entrar, quantidade de cálcio que tem que sair, né? O que vai entrar, o que vai sair. Então ela é permeável, a membrana plasmática deixa passar as coisas por ela, só que ela seleciona o que vai passar aí por ela, tá? Então ela tem essa característica de permeabilidade seletiva. Então esse daí, tá vendo? Tem um monte de substância aí do lado de fora, representado por essas bolinhas amarelas, e ela deixou passar aí só uma dessas bolinhas. As outras ficaram lá para fora, porque não precisava de entrar, não era para entrar, né? Enfim. A membrana plasmática ela é formada principalmente por fosfolipídios, né? Lembra quando nós estudamos lipídios? Lá nós falamos que os fosfolipídios eram os principais componentes da membrana plasmática, tá? Então essas bolinhas rosas aí com essas duas perninhas, esses são os fosfolipídios. Então eles formam uma bicamada de fosfolipídios, né? Eles formam uma bicamada. Por quê? Porque essa perninha do fosfolipídio, eles são hidrofóbicos. Então eles têm que ficar voltados para o meio da membrana. E essas bolinhas, elas são hidrofílicas, né? Grupamento hidrofílico. Eles ficam para fora, porque tanto para o lado de dentro da membrana quanto para o lado de fora é formado está no meio aquoso, né? Está em água. Então o grupo hidrofílico ele tem que ficar tanto para fora da membrana quanto para dentro da membrana. E o grupo hidrofóbico fica ali no meio, né? No meio fica esse grupo hidrofóbico aí, que é essa cauda do fosfolipídio. Qual que é a outra composição da membrana? Proteínas. Então eu tenho proteínas que elas são chamadas de proteínas integrais. Essas proteínas integrais é porque elas atravessam por toda a membrana. Tá vendo essa daqui, ó? Ela tá tanto para o lado de dentro, lá da célula, quanto para o lado de fora, porque ela atravessa toda a membrana. Então ela é uma proteína integral. Eu tenho algumas proteínas que não atravessam toda a membrana. Ela fica só ou na parte de dentro ou na parte de fora. Assim, ó, pera aí. Eu tenho proteínas que elas ficam só aqui assim, ó, né? Que elas não atravessam igual essa daqui.
Essas proteínas, elas são chamadas de proteínas periféricas, né? Elas estão só na periferia da membrana aí, ela não atravessa. Eu tenho também alguns carboidratos. Gente, só voltando aqui, esses lipídios que compõem a membrana plasmática, eles são tanto os fosfolipídios como colesterol. Eu tenho algumas moléculas de colesterol impregnadas aí no meio da membrana que ajuda a dar uma rigidez para essa membrana, tá? Então, nos lipídios eu tenho os fosfolipídios, que são os principais componentes da membrana, e eu tenho também colesterol, que ajuda a dar uma rigidez aí nessa membrana. E eu tenho carboidratos, eu tenho açúcares, esses penduricalhos aí, esses roxinhos, esse laranja, eles são açúcares, tá? Aí eu tenho, se esse açúcar, o açúcar, gente, também é chamado de glicídio, tá? Se esse glicídio ou esse açúcar estiver ligado aí no lipídio, ele recebe o nome de glicolipídio. Se ele estiver ligado aqui, ó, igual aqui, ele está ligado numa proteína, recebe o nome de glicoproteína. Tá? Então nada mais é do que um açúcar ligado a isso. Se eu tenho uma proteína ligada no açúcar, eu tenho uma glicoproteína. Se eu tenho um lipídio ligado com açúcar, eu tenho um glicolipídio. Estudaram, gente, vários, como era difícil de ver essas membranas, que elas eram muito finas, vários cientistas estavam estudando como poderia ser formada essa membrana, né? Como poderia ser formado, ninguém chegava à conclusão, não conseguia ver direito, no microscópio era difícil de ver. E o modelo de membrana mais aceito foi esse modelo de Singer e Nicholson, em 1972, que é o modelo do mosaico fluido, que ele falou que a membrana plasmática ela era fluida, né? Então ela era maleável, assim, ela não era uma coisa rígida, né? Que a membrana plasmática, esses fosfolipídios, eles ficam se movimentando, né? E essas proteínas e esses colesteróis aí que estão impregnados na membrana, eles ficam mudando de lugar, né? Eles ficam meio que passeando por dentro da membrana. Ele fala que é como se fossem peças de um mosaico, tá? Então esse modelo do mosaico fluido é porque, ó, uma bicamada de fosfolipídios, Singer e Nicholson já falaram isso em 72, com proteínas periféricas dispersas à superfície com ligações fracas aos fosfolipídios. Então eles não têm ligação forte com esse fosfolipídio. Então eles ficam passeando por essa membrana, né? Essas substâncias juntas formam uma espécie de mosaico em constante transformação, uma vez que as proteínas podem se deslocar por entre os lipídios. Isso também é importante, tá? Esses dois nomes aí, permeabilidade seletiva e modelo do mosaico fluido. Isso é muito importante, isso cai muito em prova, tá, gente? Então, os lipídios, eles vão ser os principais componentes da membrana plasmática, sendo que os fosfolipídios são os mais frequentes. Os fosfolipídios são compostos por duas partes. Uma possui uma afinidade com água, hidrofílica, e a outra que não possui afinidade com a água, que é hidrofóbica. Sendo assim, essas moléculas formam uma dupla camada. Esses fosfolipídios eles têm a característica de serem anfifílicos, né? Porque eles têm uma parte que é hidrofóbico e uma parte que é hidrofílico. Então, essa característica é chamada de anfifílico. Nas células animais, podemos também encontrar outro lipídio constituindo a membrana plasmática, que é o colesterol. Esse colesterol tem como função ajudar a manter a fluidez da membrana plasmática. As proteínas, então, que estão na membrana plasmática. A maioria das substâncias que entram e saem da célula são moléculas hidrossolúveis. Só mostrar para vocês aqui. Essas amarelas aí são proteínas. Essa proteína aqui, gente, está vendo que ela forma um canal através dos fosfolipídios? Então, a outra função da proteína muito importante
é formar esses canais por onde vão passar moléculas pelas membranas. Por que tem que formar essas moléculas, esses canais? Primeiro, porque às vezes a molécula que tem que passar ali pela membrana, ela é muito grande. Ela não consegue passar ali por entre os fosfolipídios, né? Porque às vezes é uma molécula muito grande, não consegue passar, então ela passa por dentro desses canais aí, que são essas proteínas. E outra coisa, gente, alguém tem uma ideia aí? Vai ganhar um ponto na semanal. Se alguém tiver uma outra ideia, por que as moléculas têm que passar por dentro desses canais e não passar por entre os fosfolipídios? Não? Ninguém? Gente? Não conheço. Não. Ih, peraí que eu tirei aqui. O que vocês acham? Olha só, vamos raciocinar. Por que vocês acham que uma molécula ela precisaria passar por dentro desses canais aqui e não poderia passar? Tipo, a molécula está livre aqui. O que impediria ela passar aqui, ó? O que tem aqui nesse meio que impediria ela passar? Que ela teria que passar aqui dentro. Não? Ô, gente. Dá uma dica. Não, vou falar já de uma vez. Tá, vou dar uma dica. Uma molécula ela está em contato aqui em cima. Tá de boa, né? Tá de boaça aqui. Aí ela precisa passar aqui para dentro. Só que ela, quando ela vai atravessar aqui o fosfolipídio, ela vai atravessar aqui, ela chega aqui, ela fala assim, não tá, aqui não tá bom para mim. Deixa eu voltar, não dá para eu passar. Aí ela vem e tem que passar aqui dentro do canal. Qual característica que tem aqui no meio que que impede essa molécula de passar ali? Não. Permeabilidade seletiva? Não. Ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Tá? Às vezes, a molécula que tem que atravessar, ela não tem afinidade com os fosfolipídios, com a camada, o meio do fosfolipídio. Às vezes, a molécula que tem que atravessar, ela é hidrofílica. Então, quando ela vai atravessar, ela dá de cara com o meio da membrana, que é hidrofóbico, que não tem afinidade com a água. Essa molécula, então, que é hidrofílica, ela não consegue passar pela barreira do meio da membrana ali, que é hidrofóbico. Entenderam? Então, ela não consegue passar. Mesmo sendo uma molécula pequena, às vezes, que consegue passar pelo fosfolipídio, quando ela entra em contato com a cauda do fosfolipídio ali, que é hidrofóbico, ela não tem afinidade. Então, ela tem que passar por dentro desses canais aí de proteína. Beleza? Então, são moléculas hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água. Dessa maneira, não conseguiriam passar pela bicamada lipídica. Além disso, muitas vezes essas moléculas são grandes e não conseguem penetrar. Beleza, gente? Então, essa é a principal função das proteínas que estão aí na membrana plasmática. E os carboidratos, que são os glicídios, eles apresentam uma face externa da membrana plasmática, estão presentes na face externa da membrana plasmática, podem estar ligados aos fosfolipídios ou proteínas. Muitos glicídios funcionam como identidade da célula, uma vez que cada indivíduo irá apresentar glicídios específicos em suas membranas plasmáticas. Então, gente, cada um de nós tem uma camada de açúcar diferente na parte de fora das nossas células. Isso forma como se fosse uma identidade das células.
tá? Então as células aí, elas se comunicam, né? Esses lipídios, esses açúcares formam, tem função de reconhecer alguma célula que chega perto, né? Então se eu tenho uma célula parada, chega uma outra perto dela, os açúcares dela, que estão do lado de fora, eles vão servir para identificar se essa célula é do mesmo indivíduo, se não é, se é um corpo estranho, se não é, se ela tem que atacar, se ela não tem. Então vão servir como receptores das células esses penduricalho verdinho aí, ó, que são os açúcares, tá? Isso é importante para o sistema, para o tipo sanguíneo, né? Porque a gente tem um carboidrato, a gente tem esses carboidratos que tem pessoas que têm um carboidrato do tipo A e tem pessoas que têm um carboidrato do tipo B. E tem gente que tem os dois e tem gente que não tem nenhum dos dois, né? Então isso, quando a gente fala assim, meu tipo sanguíneo é o tipo A, isso quer dizer que você tem um tipo de açúcar do lado de fora da sua célula, né? Do tipo A, que é esse verdinho aí, ó, N-acetilgalactosamina, né? Esse é o tipo A. Se você tem o tipo B, você tem aí, ó, D-galactose. Se você tem tipo AB, você tem os dois, né? Se você não tem o tipo O, você não tem nenhum dos dois, né? Aqui para fora, você tem só esse daqui, mas você não tem mais nenhum aqui para cima, igual a gente tem aqui, ó, né? Então, se você você tem um açúcar do tipo A, por exemplo, se você chegar a uma célula com açúcar do tipo B, ele não vai reconhecer como sendo do seu corpo, né? Então, o que acontece? Isso é muito importante na hora de um transplante de algum órgão, por exemplo, né? Que se não for do mesmo tipo aí os carboidratos, ele não vai reconhecer como sendo do seu corpo, vai causar uma rejeição, né? Então, se você por exemplo, se você é do tipo A, do tipo B ou do tipo AB, você pode receber sangue de uma pessoa que é do tipo O, por exemplo, porque a pessoa não tem nenhum, então a célula não vai reconhecer. Por isso que a pessoa que é do tipo O, ela é doadora universal, né? E se você é do tipo AB, você pode receber qualquer um. O tipo AB, ela é um receptor universal. Se você é do tipo AB e receber do tipo A, beleza, que eu já tenho um açúcar do tipo A no meu corpo. Se você é do tipo AB e recebeu o B, beleza também. Se você é AB e recebeu o AB, de boas. E se você é AB e recebeu o O, também não vai ter problema nenhum. Entenderam isso? Isso daí é mais para informação, tá? Então, esses açúcares aí do lado de fora da célula, do lado de fora da membrana, é chamado de glicocálice ou glicocálix. É o nome dado ao conjunto de glicoproteínas, então as proteínas aí que estão ligadas com açúcar, ou glicolipídios, que são os lipídios ligados ao açúcar, né? Que protegem a célula e ajudam a interagir com o ambiente à sua volta, assim como na adesão de uma outra célula. Então esse conjunto de açúcar que a gente tem do lado de fora da nossa célula, isso é chamado de glicocálice. Outro envoltório aí, externo à membrana plasmática é a parede celular. A parede celular é como se fosse uma outra membrana plasmática que algumas células têm mais externo aí à membrana plasmática. Então as bactérias, as plantas, elas têm aí parede celular, né, que ajuda a proteger essas células. Algumas junções, gente, algumas células elas têm que estar unidas, né? Igual as células da nossa pele, as membranas plasmáticas das nossas células da pele, elas têm que estar muito aderidas, têm que estar muito unidas. Imagina se a nossa pele começasse a soltar, né? As membranas começassem a soltar, o que não ia acontecer com a integridade da nossa pele. Então, isso que mantém as células juntas, as células unidas, são chamadas de junções entre membranas, junções intermembranares, né? Uma delas é chamada de desmossomos. Os desmossomos, então, são junções entre as células que ficam bem aderidas entre si, como, por exemplo, as células da pele, né, do tecido epitelial.
Assemelhando-se a dedos entrelaçados, os demossomos são regiões da membrana plasmática onde se encontra grande quantidade de proteínas adesivas que se ancoram às proteínas do citoesqueleto das células. Então são proteínas, gente, que tipo dedo assim, né? Que elas vão entrelaçar entre si e vão formar essas junções aqui, ó, de azulzinho, muito bem, como se fosse uma costura, né, entre as membranas das células, para manter essas células bem unidas aí, né? Isso daqui no microscópio a gente pode ver essa região mais escura aí, são esses desmossomos que mantêm a integridade que mantém essas células unidas, né? Igual, por exemplo, na pele, que mantém a integridade da pele. Junções oclusivas são encontradas no tecido epitelial, que reveste o intestino. Essas zônulas mantêm as células bem juntas, impedindo que o conteúdo que está passando pelo intestino permeie nas células. Então são algumas regiões aí, bem adesivas mesmo, que também impede, tipo um grampo, né? Nessas membranas, que impede a passagem também de nutrientes. Tá vendo que aqui as células, às vezes, aqui nos demossomos, as células elas ficam todas bem unidas assim, né? Como se fossem coladas. Aqui não, aqui elas ficam meio que separadas, tem essas regiões separadas, mas tem como se fossem esses grampos em algumas regiões, tá? Então são só duas proteínas, não são como os dedos lá nos demossomos. São como algumas proteínas que colam ali para poder não passar, e estão presentes lá no intestino para poder não deixar passar qualquer tipo de nutriente. Junções comunicantes ou junções do tipo gap, tá? São algumas junções entre as células que formam canais em que uma célula consegue se comunicar com a outra. Aí troca nutriente, troca molécula, troca íon, passa gases, né? Elas conseguem se comunicar. Então são junções aí entre as células, mas que formam canais, né? Que elas conseguem se comunicar. E microvilosidades, né? Microvilosidades é só uma característica das células intestinais aí, que elas aumentam a superfície de contato, tá? Então as células do intestino, gente, formam como se fossem esses dedos aí, que elas conseguem absorver mais nutrientes, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, peraí. Então, vocês imaginam só, eu tenho aqui, imagina se o meu intestino fosse todo assim, tá? Eu tenho um monte de nutriente aqui que precisa entrar. Então eles vão entrar por aqui. Vão entrar por aqui para cair aqui dentro do intestino. Beleza? Agora essas microvilosidades, o que elas são? Em vez do intestino ele ser assim, ó, a parede do intestino ele ser assim, as células elas têm umas modificações que as células do intestino elas fazem isso, ó. Então quer dizer, se eu preciso de colocar nutriente para dentro da célula, os que vão entrar aqui, ó, a quantidade vai ser muito menor do que se eu colocar aqui, ó. Olha aqui a quantidade. Vocês conseguem entender isso, gente? Sim. Então, essas microvilosidades, elas são modificações da membrana que aumentam a superfície de contato aí para poder conseguir absorver mais nutrientes aí no intestino. Beleza, gente? Eu vou mandar, então, vou colocar essa aula, os slides e o vídeo lá na plataforma, tá? E já vou mandar a semanal daqui a pouquinho.